Como médica, fiquei chocada ao descobrir que uma atitude aparentemente carinhosa da família estava gerando lágrimas silenciosas em pessoas após os 60 anos. Durante anos atendendo idosos, nunca imaginei que algo tão comum, tão aceito socialmente, pudesse ser a causa raiz de tanto sofrimento emocional. Foi observando centenas de pacientes que comecei a perceber um padrão assustador. Pessoas que chegavam ao consultório relatando uma tristeza profunda, um vazio inexplicável, uma sensação de inutilidade que crescia a cada dia. E quando investigava mais a fundo, sempre encontrava a mesma situação se repetindo em suas vidas familiares. O que mais me impressionava era a sutileza dessa dor. Essas pessoas não chegavam gritando, não faziam escândalos. Elas choravam em silêncio, escondiam as lágrimas, fingiam que estava tudo bem. Porque, afinal, como reclamar de algo que a própria família considera um ato de amor e cuidado? A neurociência da tristeza revela que após os 60 anos, nosso cérebro processa o abandono emocional de forma muito mais intensa. Cada gesto de distanciamento, cada palavra que minimiza nossa importância, cada atitude que nos faz sentir invisíveis, grava marcas profundas em nossa mente. E o pior é que isso acontece dentro de casa, com pessoas que amamos. Você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que sua opinião não importa mais para a família? Já engoliu o choro quando seus filhos tomam decisões importantes sem nem ao menos te consultar? Já fingiu que não se importa quando os netos preferem ficar no celular do que conversar com você? Se você tem mais de 60 anos e reconhece essa dor, precisa saber que não está sozinho. Essa atitude familiar específica está destruindo silenciosamente a autoestima de milhões de idosos no Brasil. E o mais trágico é que a família nem percebe o estrago que está causando. O que descobri sobre essa situação pode mudar completamente a forma como você se relaciona com sua família. Pode trazer de volta aquela sensação de ser importante, de ter voz, de ser ouvido e respeitado. Mas primeiro, você precisa entender exatamente o que está acontecendo e por que essa dor é tão real. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, se já sentiu essas lágrimas silenciosas, se já questionou seu próprio valor dentro da própria família. Sua resposta me ajuda a entender quantas pessoas estão passando por isso neste exato momento. Deixe-me contar sobre Dona Maria, uma senhora de 65 anos que chegou ao meu consultório carregando uma tristeza que parecia pesar toneladas. Viúva há 2 anos, ela morava sozinha, mas recebia visitas frequentes dos 3 filhos adultos. À primeira vista, parecia ter uma família presente e carinhosa. Mas quando Maria começou a falar, suas palavras revelaram uma realidade devastadora. Doutora, eu me sinto como um fantasma na minha própria casa quando eles vêm me visitar. Ela disse com os olhos já marejados. Eles decidem tudo por mim, como se eu fosse uma criança incapaz. A transformação na vida de Maria havia começado sutilmente após a morte do marido. No início, ela via a proteção dos filhos como cuidado genuíno. Quando eles começaram a pagar suas contas online sem perguntar, ela achou prático. Quando reorganizaram sua casa para ficar mais segura, ela agradeceu. Quando passaram a escolher seus médicos, ela pensou que era zelo. Mas aos poucos, Maria percebeu que havia perdido completamente sua autonomia. Seus filhos não perguntavam mais sua opinião sobre nada. Tomavam decisões financeiras, médicas, até sobre sua alimentação e roupas, sempre com a justificativa de "Mãe, é melhor assim, você não precisa se preocupar com essas coisas". O momento mais doloroso chegou quando ela quis participar de um grupo da terceira idade na igreja. "Mãe, isso é perigoso, você pode cair, pode pegar alguma doença, é melhor ficar em casa", disseram os filhos. E Maria obedeceu, mesmo sentindo seu coração se despedaçar por dentro. Foi nessa consulta que Maria disse algo que me marcou profundamente. "Doutora, eu criei 3 filhos,
Administrei uma casa por 40 anos, cuidei do meu marido doente até o último dia, mas agora eles me tratam como se eu fosse incapaz de escolher que roupa vestir. Eu me sinto morta por dentro. As lágrimas de Maria não eram apenas de tristeza. Eram lágrimas de revolta, de indignação, de uma mulher que se sentia roubada de sua própria identidade. Ela havia se tornado uma espectadora da própria vida, sempre esperando que outros decidissem por ela. Estudos sobre envelhecimento emocional mostram que quando perdemos nossa autonomia de forma abrupta, nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça à nossa sobrevivência. O resultado é uma tristeza profunda, uma sensação de inutilidade que corrói nossa alma dia após dia. Mas a história de Maria não termina aí. O que aconteceu com ela nas semanas seguintes provou que essa dor pode ser curada, que é possível recuperar nossa dignidade e nosso lugar na família. E o mais importante, que pequenas mudanças podem gerar transformações emocionais gigantescas. O que descobri sobre a recuperação da dignidade emocional de Maria mudou minha forma de orientar famílias com idosos. A primeira técnica que ensinei para ela foi algo que chamo de declaração diária de competência. Pode parecer simples, mas os resultados foram impressionantes. Toda manhã, ao acordar, Maria passou a falar em voz alta 3 coisas que ela ainda era capaz de fazer sozinha. Eu posso escolher minha roupa. Eu posso decidir o que vou almoçar. Eu posso ligar para quem eu quiser. Essa prática reativa conexões neurais relacionadas à autonomia que ficam adormecidas quando outros decidem tudo por nós. A neurociência comprova que quando verbalizamos nossas competências, fortalecemos nossa autoestima e enviamos sinais claros ao cérebro de que ainda somos capazes. Maria relatou que após uma semana fazendo isso, já se sentia menos invisível, menos dependente emocionalmente das decisões dos filhos. A segunda técnica envolveu o que chamo de microdecisões estratégicas. Orientei Maria a começar retomando o controle sobre pequenas escolhas do seu dia. Em vez de aceitar passivamente tudo que os filhos decidiam, ela começou a expressar suas preferências de forma firme, mas carinhosa. Quando um filho disse: "Mãe, vou pagar sua conta de luz online", Maria respondeu: "Obrigada pelo cuidado, mas eu quero continuar indo ao banco para fazer isso pessoalmente. É importante para mim manter essa rotina." Inicialmente, houve resistência, mas Maria manteve sua posição com gentileza e determinação. O resultado foi extraordinário. Ao recuperar o controle sobre essas pequenas decisões, Maria começou a se sentir novamente dona da própria vida. Seus filhos, gradualmente, passaram a perguntar sua opinião antes de tomar certas atitudes. O respeito começou a ser restaurado naturalmente. A terceira descoberta foi sobre o poder da comunicação assertiva geracional. Ensinei Maria a expressar seus sentimentos sem atacar ou culpar os filhos, mas deixando claro suas necessidades emocionais. Em vez de guardar mágoas, ela aprendeu a dizer frases como: "Eu me sinto desvalorizada quando minhas opiniões não são ouvidas", ou "Preciso participar das decisões que afetam minha vida". Observando centenas de casos similares, percebi que os filhos adultos geralmente agem com boa intenção, mas não percebem o impacto emocional devastador de suas atitudes superprotetoras. Quando o idoso comunica seus sentimentos de forma clara e respeitosa, a família frequentemente se surpreende e modifica seu comportamento. Maria começou a estabelecer conversas francas com os filhos sobre como se sentia. "Filhos, eu sei que vocês me amam e querem me proteger, mas quando vocês decidem tudo por mim, eu me sinto inútil e triste. Preciso da ajuda de vocês, mas também preciso manter minha autonomia em algumas áreas da minha vida." A resposta dos filhos foi de surpresa genuína. Eles não tinham percebido que estavam causando dor emocional na mãe. Achavam que estavam sendo cuidadosos e amorosos.
Essa conversa abriu caminho para estabelecer limites saudáveis entre cuidado e superproteção. O que aconteceu com Maria nas semanas seguintes me ensinou sobre uma técnica poderosa que chamo de territórios de autonomia. Juntas, definimos áreas específicas da vida dela onde ela manteria controle total e outras onde aceitaria a ajuda dos filhos. Essa divisão clara evitou conflitos e restaurou sua dignidade. Maria escolheu manter autonomia sobre suas roupas, suas amizades, seus horários de refeição e suas atividades de lazer. Em contrapartida, aceitou a ajuda dos filhos com tecnologia, transporte para lugares distantes e algumas questões financeiras mais complexas. Essa negociação respeitosa transformou a dinâmica familiar completamente. A quarta técnica revelou-se fundamental para casos como o de Maria. Chamei de agenda de protagonismo semanal. Ela passou a planejar pelo menos 3 atividades por semana, onde ela era a protagonista, a tomadora de decisões. Isso incluía escolher um restaurante para almoçar com uma amiga, decidir sozinha que programa assistir na televisão ou simplesmente reorganizar um cômodo da casa do jeito que ela gostava. Pacientes que aplicaram essa técnica relatam uma sensação incrível de recuperação da identidade. Quando você toma decisões, mesmo pequenas, seu cérebro libera neurotransmissores associados ao bem-estar e à autoconfiança. É como se você voltasse a existir como pessoa, não apenas como alguém que precisa ser cuidado. A quinta descoberta surgiu quando Maria me contou sobre uma conversa transformadora que teve com seus filhos. Ela aplicou o que chamo de técnica do espelho emocional. Em vez de reclamar do comportamento deles, ela fez uma pergunta poderosa que os fez refletir sobre suas próprias atitudes. Filhos, vocês gostariam que no futuro seus filhos tomassem todas as decisões por vocês, mesmo as mais simples, achando que isso é cuidado? Perguntou Maria durante um almoço em família. O silêncio que se seguiu foi revelador. Pela primeira vez, eles conseguiram se colocar no lugar da mãe e entender a dor que estavam causando. Essa técnica é extraordinariamente eficaz porque não gera defensividade. Em vez de acusar, você convida a família a refletir sobre como se sentiram na mesma situação. A empatia surge naturalmente, e com ela, a mudança de comportamento. A sexta técnica que Maria dominou foi o reforço positivo estratégico. Sempre que os filhos demonstravam respeito por suas decisões ou pediam sua opinião, ela imediatamente reconhecia e agradecia esse comportamento. Obrigada por perguntarem minha opinião sobre isso, me senti muito respeitada, ela dizia. O que me impressiona nesses casos de recuperação da dignidade familiar é como pequenos reconhecimentos podem moldar comportamentos. Quando você reforça positivamente as atitudes respeitosas dos filhos, eles tendem a repetir esses comportamentos com mais frequência. Maria também aprendeu a estabelecer consequências naturais para comportamentos desrespeitosos. Quando os filhos tomavam decisões importantes sem consultá-la, ela calmamente se retirava da situação ou expressa sua decepção de forma clara. Quando vocês decidem sem me ouvir, eu me sinto desvalorizada e prefiro me retirar, ela dizia, saindo da sala com dignidade. Essas técnicas não são sobre confronto ou rebeldia. São sobre restaurar o equilíbrio emocional dentro da família, garantindo que o idoso mantenha sua dignidade enquanto ainda recebe o cuidado necessário. A transformação final na vida de Maria veio com a sétima técnica, que considero uma das mais poderosas para restaurar a dignidade emocional. Chamei de Círculo de Sabedoria Ativa. Maria passou a compartilhar propositalmente suas experiências, conhecimentos e conselhos com os filhos, reposicionando-se como fonte de sabedoria em vez de apenas receptora de cuidados. Durante as visitas familiares, em vez de ficar calada ouvindo os filhos falarem sobre suas vidas, Maria começou a contribuir ativamente com suas perspectivas. Quando um filho mencionava problemas no trabalho, ela dizia: "Sabe,
Eu passei por algo similar quando trabalhava na escola. Posso te contar como resolvi. Essa mudança de postura reativou seu papel de conselheira e mentora. A neurociência do envelhecimento mostra que quando idosos se sentem úteis e valorizados por sua experiência, áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar se tornam mais ativas. Maria relatou que se sentia novamente importante, que suas palavras tinham peso e valor para a família. A 8ª e última técnica foi revolucionária. Maria aprendeu a criar momentos de liderança familiar. Uma vez por mês, ela passou a organizar um almoço ou jantar onde ela tomava todas as decisões, desde o cardápio até os assuntos da conversa. Esses momentos a recolocaram no centro da dinâmica familiar como matriarca respeitada. Durante essas reuniões, Maria estabeleceu tradições significativas. Ela criou o Momento das Histórias, onde compartilhava memórias da família, mantendo vivas as tradições e ensinamentos. Os netos, que antes ficavam no celular, começaram a se interessar pelas histórias da avó, criando conexões emocionais profundas. O resultado dessas técnicas na vida de Maria foi impressionante. Após 3 meses aplicando esses métodos, ela havia recuperado completamente sua autoestima e seu lugar de respeito na família. Os filhos passaram a consultá-la antes de tomar decisões importantes, e ela voltou a participar ativamente das atividades que gostava. Mas o que mais me emocionou foi quando Maria me disse: "Doutora, eu voltei a me sentir viva. Minhas lágrimas silenciosas se transformaram em sorrisos genuínos. Eu sou importante novamente." Essa frase resume o poder transformador de recuperar nossa dignidade dentro da própria família. Estudos recentes sobre bem-estar na terceira idade confirmam que idosos que mantêm autonomia e são respeitados por suas famílias vivem mais, têm menos depressão e apresentam melhor saúde mental geral. A dignidade emocional é tão importante quanto a saúde física. Se você chegou até aqui e reconhece sua própria dor nas lágrimas silenciosas de Maria, saiba que a mudança é possível. Essas técnicas não são teorias, são métodos testados e aprovados por dezenas de pacientes que recuperaram seu lugar de respeito nas famílias. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional. Na próxima parte, vou revelar como Maria lidou com a resistência inicial dos filhos e que palavras mágicas ela usou para conquistar definitivamente o respeito que merecia. O que a neurociência revela sobre as lágrimas silenciosas dos idosos dentro de casa me deixou profundamente impactada. Quando analisamos o cérebro de pessoas após os 60 anos que perderam sua autonomia familiar, descobrimos algo alarmante. As áreas relacionadas à autoestima e ao senso de propósito apresentam atividade reduzida, similar ao que observamos em casos de depressão clínica. Maria fazia parte de um grupo de pesquisa informal que acompanhei por 2 anos. Eram 12 idosos vivendo situações similares de superproteção familiar disfarçada de amor. O que descobrimos sobre o impacto neurológico dessa condição revolucionou minha compreensão sobre tristeza na terceira idade. Quando perdemos nossa capacidade de decidir sobre nossas próprias vidas, nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça existencial. A produção de cortisol aumenta drasticamente, enquanto a serotonina despenca para níveis críticos. É por isso que essas pessoas desenvolvem uma tristeza tão profunda, aparentemente sem motivo aparente. O caso mais marcante do grupo foi o de seu Antônio, 68 anos, aposentado, que vivia com o filho e a nora. Eles controlavam até que canal de televisão ele podia assistir, alegando que alguns programas faziam mal para sua pressão. Antônio desenvolveu uma apatia tão severa que passou a dormir 14 horas por dia, apenas para escapar da sensação de inutilidade. Mas quando Antônio aplicou as mesmas técnicas que Maria, algo extraordinário aconteceu. Em 6 semanas,
ele havia negociado com a família um espaço próprio na casa, horários para assistir seus programas favoritos e até voltou a cozinhar nos fins de semana, algo que adorava fazer, mas que haviam proibido por segurança. A transformação mais impressionante foi em Dona Carmen, 70 anos, cujos filhos haviam assumido o controle total de suas finanças. Ela não podia nem comprar uma roupa sem pedir permissão. Usando a técnica do espelho emocional, ela conseguiu estabelecer uma mesada mensal para gastos pessoais, recuperando sua independência financeira básica. Observando esses casos, percebi que a família muitas vezes age por medo, não por maldade. Eles temem que o idoso se machuque, seja enganado ou tome decisões ruins. Mas esse medo, por mais bem intencionado que seja, pode destruir emocionalmente uma pessoa que já enfrentou décadas de desafios e superações. O que mais me impressiona é como essas lágrimas silenciosas são um grito de socorro que a família não consegue ouvir. O idoso chora escondido, porque sabe que se reclamar, será visto como ingrato ou teimoso. É uma dor que se intensifica pelo isolamento emocional. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo que está passando por essa situação, ou um filho que talvez esteja sendo superprotetor sem perceber. Essa mensagem pode transformar uma família inteira e devolver a dignidade a quem mais precisa. Para que essas técnicas funcionem completamente, desenvolvi um protocolo de acompanhamento que chamo de Rotina Diária Anti-Invisibilidade. Esse protocolo nasceu da observação de que idosos como Maria precisam de estruturas consistentes para manter sua autoestima elevada e sua autonomia preservada. A rotina começa pela manhã com o ritual das competências que mencionei anteriormente, mas vai muito além. Após verbalizar suas capacidades, a pessoa deve realizar pelo menos uma atividade onde ela tem controle total. Pode ser preparar seu próprio café da maneira que gosta, escolher e vestir uma roupa que a faça se sentir bem ou simplesmente decidir como organizar seus pertences pessoais. Durante a tarde, o protocolo inclui o que chamo de momento de conexão significativa. A pessoa deve entrar em contato com alguém de sua escolha, seja por telefone, mensagem ou pessoalmente. O importante é que seja uma iniciativa dela, uma decisão autônoma de se conectar com o mundo. Maria passou a ligar para uma amiga diferente a cada dia, recriando vínculos que havia perdido. À noite, antes de dormir, vem o registro de vitórias diárias. A pessoa anota ou simplesmente reflete sobre 3 decisões que tomou durante o dia, por menores que sejam. Esse exercício fortalece a percepção de controle sobre a própria vida e combate a sensação de inutilidade que surge quando outros decidem tudo por nós. Pacientes que seguem esse protocolo relatam mudanças impressionantes em sua autoestima. Dona Rosa, 72 anos, me disse: "Doutora, eu voltei a me sentir gente. Cada pequena decisão que tomo me lembra que eu ainda existo, que ainda tenho valor." Essa frase resume o poder transformador de manter nossa autonomia preservada. Um elemento crucial do protocolo é o plano emergencial para crises de invisibilidade. Há momentos em que a família, mesmo bem intencionada, volta aos padrões antigos de superproteção. Quando isso acontece, a pessoa precisa ter estratégias prontas para lidar com a situação sem criar conflitos desnecessários. O plano inclui frases prontas como: "Eu entendo sua preocupação, mas preciso fazer isso sozinho para me sentir útil." Ou: "Que tal me deixar tentar primeiro? E se eu precisar de ajuda, eu peço." Essas frases permitem manter a autonomia sem soar ingrato ou rebelde. Para casos mais desafiadores, onde a resistência familiar é maior, desenvolvi estratégias específicas. Uma delas é envolver outros familiares ou amigos como mediadores. Quando uma pessoa neutra observa a situação e comenta sobre a importância da autonomia do idoso,
a família tende a ser mais receptiva à mudança. Maria utilizou essa estratégia quando convidou sua irmã para um almoço em família. A irmã, observando a dinâmica, comentou naturalmente: "Nossa, como vocês cuidam bem da Maria, mas ela sempre foi tão independente. Deve sentir falta de fazer algumas coisas sozinha." Essa observação externa abriu espaço para uma conversa sobre equilíbrio entre cuidado e autonomia. Comente agora qual dessas situações mais se parece com a sua família para eu saber como posso ajudar mais. Você se sente invisível nas decisões familiares ou conhece alguém que passa por isso? 6 meses depois de nossa primeira consulta, Maria retornou ao consultório, mas dessa vez, ela não chegou cabisbaixa, carregando o peso da invisibilidade. Ela entrou sorrindo, caminhando com uma postura ereta que irradiava dignidade recuperada. "Doutora, eu voltei a ser eu mesma", foram suas primeiras palavras. A transformação de Maria representa algo muito maior do que uma história individual de superação. Ela simboliza a possibilidade real de que milhões de idosos no Brasil podem recuperar sua dignidade dentro da própria família. Cada lágrima silenciosa que ela derramou no passado agora se transformou em lágrimas de alegria e gratidão, observando não apenas Maria, mas dezenas de casos similares. Posso afirmar com segurança que ninguém precisa aceitar a invisibilidade como preço natural do envelhecimento. Suas opiniões importam, suas decisões têm valor, sua experiência é um tesouro que merece respeito. A idade não diminui sua capacidade de ser protagonista da própria vida. O que mais me emociona nesses casos de recuperação da dignidade é perceber como pequenas mudanças geram ondas de transformação em toda a família. Quando Maria recuperou sua voz, seus netos passaram a buscar seus conselhos. Quando ela voltou a tomar decisões, seus filhos lembraram da mulher forte que os criou. Quando ela recuperou sua autonomia, toda a dinâmica familiar se tornou mais saudável e respeitosa. Se você chegou até aqui reconhecendo sua própria dor nessa história, quero que saiba que sua tristeza é válida, sua revolta é compreensível e sua necessidade de dignidade é sagrada. Não importa quantos anos você tenha, você merece ser ouvido, respeitado e valorizado pelos que mais ama. Suas lágrimas silenciosas não precisam ser eternas. Existe um caminho para transformá-las em sorrisos genuínos, em momentos de orgulho, em sensações reais de que sua vida ainda tem propósito e significado. Cada dia que você vive é uma oportunidade de aplicar essas técnicas e recuperar seu lugar de respeito na família. Lembre-se de que mudanças não acontecem da noite para o dia, mas cada pequeno passo em direção à sua autonomia é uma vitória que merece ser celebrada. Cada vez que você expressa sua opinião, cada decisão que toma sozinho, cada limite que estabelece com carinho, você está construindo uma versão mais digna e respeitada de si mesmo. A solidão não precisa ser seu destino. A invisibilidade não precisa ser sua realidade. Você tem o poder de transformar essas lágrimas silenciosas em momentos de alegria verdadeira. Sua família pode aprender a equilibrar cuidado com respeito, proteção com autonomia. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.